Olá, queridos! Vamos aprender um pouquinho de estatística, falar a respeito de média, mediana e moda. Bom, o que é média? A média de um conjunto de dados, de informações, é encontrada quando a gente soma todos os números do conjunto de dados e aí depois a gente divide pelo número de valores desse conjunto. Por exemplo, eu somei 8 valores, eu somo 8 e divido por 8. Eu somei 5 valores, eu somo os 5 e divido por 5. Eu somei 3 valores, eu somo os 3 e divido por 3. É assim, tá bom? Mediana. Mediana é o valor do meio, quando o conjunto de dados está ordenado, tá? Do menor para o maior. Então, primeiro passo, para calcular a mediana, você coloca em ordem. Depois, você vai verificar os valores que estão no meio. Se for uma quantidade ímpar, só vai ter um valor no meio. E aí, ele é a mediana. Se for uma quantidade par de elementos, desse conjunto de dados, você vai ter 2 valores no meio. E aí você soma esses 2 valores e divide por 2. Sempre assim. Já a moda é o número que aparece mais vezes no conjunto de dados. Então você observa quais são os valores que estão ali naquele conjunto de dados e verifica aqueles que estão se repetindo mais vezes. O que se repetir mais vezes é a moda. Fácil, né? Então vamos praticar um pouquinho? Vamos lá. Nesse exemplo, nós temos o seguinte: uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes, sabendo-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana de números de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Aqui está faltando um E. Deixa eu colocar aqui para não ficar feio, só que não quer, a caneta não quer, foi. Qual foi a mediana dos dados apresentados? Bom, primeira coisa. Mediana, lembra, eu preciso pegar as informações, colocar em ordem crescente. Então, qual é o menor valor de todos? É o 20. Então, eu vou pegar o 20, vou colocar aqui, 20. Depois, o próximo valor que é bem pequenininho, 25 não tem, 30. Tem 30. Depois tem outro 30? Não. 35 tem. Opa, tem 25 sim. Então, só aqui, ó, deixa eu apagar pra gente colocar o 25, o 30, ó. 25, 30, 35. Vamos ver se tem mais algum 35. Tem mais um aqui. A gente tem que colocar, mesmo que tenham duas quantidades iguais, precisamos colocar todas elas. Depois o próximo é 40. Depois vamos ver se tem mais algum 40, não, tem 45. Depois o próximo 50. Depois 55. Depois 60, depois 65 e depois 70. Vamos conferir se temos 12 valores, 3, 6, 9, 12. Muito bem, tenho 12 valores. Então, o que eu deveria pensar? Se é mediana, vou pegar quem está no meio. Se eu tenho 12 valores e for dividir 6 para um lado e 6 para o outro, o que vai acontecer? Não vai ficar ninguém no meio, Vou colocar aqui esses números bem um pouquinho menores para você entender o procedimento que acontece. Se eu for pegar 6 números, colocar de um lado e pegar outros 6 e deixar do outro, não sobra ninguém aqui no meio, certo? Então, eu preciso pegar 5 elementos de um lado e 5 do outro, ok? Vou colocar a divisão ali, depois que eu apagar aqui, vou colocar a divisão ali para você entender. Pensa comigo. Peguei 6 números de um lado e peguei 6 números do outro. Ficou alguém aqui no meio? Não, ficou vazio. Então, eu não posso pegar 6. Eu tenho 12, não posso pegar 6 e 6.
O que eu tenho que fazer? Se eu não posso pegar 6, pego o número anterior, a quantidade anterior, pego 5. Então, eu vou pegar 5 de um lado e 5 do outro. Então, eu vou pegar aqui 3, 4, 5 números de um lado e 5 do outro. 3, 4, 5. Ok? Muito bem. Agora, a gente vai perceber que sobraram esses dois valores aqui no meio, ó. Certo? Sobrou o 40 e o 45. O que a gente faz toda vez que quer calcular a mediana? Quando eu tenho dois valores assim no meio, eu somo os dois e divido por 2. Então, 40 mais 45 e divido por 2. Ou seja, é o número que fica entre, né? Lá no meio, entre o 40 e o 45, que é 42,5. Mas vamos fazer a continha. 40 com 45 vai dar 85 e a gente divide por 2. 85 divide por 2, ó. 8 dividido por 2 dá 4, não sobra nada. Aí o 5 por 2 vai dar 2, sobra 1, mas eu quero continuar a conta. Coloco vírgula e acrescento um 0. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, é 42,5, que a gente chama de 42,5. Tá bom? Vamos lá, então já sabe. Toda vez que a gente tiver uma mediana, que tiver quantidade par de números para calcular, a gente já sabe. Vai pegar aquela quantidade, vai dividir por 2 e descobrir a mediana. Se a quantidade for ímpar, se ali só tivessem 11 números, ia sobrar só um número no meio. Aí ele já era a mediana e pronto. Certo? Em um consultório, um médico atendeu 7 crianças em uma manhã. Ele mediu e anotou as alturas das crianças conforme as consultas. Determine a média, a mediana e a moda das alturas das crianças nas consultas. Vamos lá. Para a gente calcular a média, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, média. Média tem a ver com soma e divisão. Eu vou calcular a soma dos 7 números e vou dividir por 7. Se eu estou somando 7 valores, eu divido por 7. Então, eu vou somar 0,90 com 1,30, com 0,85, com 1,05, com 0,98, com 1,35, com 1,12. E aí, soma tudo isso, depois eu vou dividir por 7, tá? Então, vai ficar 5 e 5, 10, 18, 20, 25. Vão 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 com 8, 22, 22 com 9, 31, 31 com 3, 34, mais 1, 35. Aí, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7,55. Agora, eu vou dividir isso por 7. Toda vez que eu quero dividir algarismos que tenham um valor decimal, casas após a vírgula, a gente, primeiro passo, iguala as casas decimais. Se aqui tem 2 casas, aqui eu coloco 2 também. Coloco a vírgula, coloco 2 zerinhos, pronto, fiquei com 2 casas decimais. Qual o propósito disso? Se livrar da vírgula. Tiro a vírgula. Então, na verdade, agora eu estou com 755 para dividir por 700. Tá vendo? Vou colocar essa conta aqui embaixo, porque eu preciso de espaço lá para fazer a moda e a mediana, tá? Então, lá vai. Vou colocar aqui, ó, 755 dividido por 700. Já sei que isso vai dar 1. Vai sobrar 55. Quero continuar a conta. Vírgula, acrescenta um 0. E isso vai dar 550 para dividir para 700. Não dá. 0 no quociente, acrescenta mais um 0. Aí eu ficaria com 5.500, ou seja, 55 para dividir por 7, né? 7 vezes 8 passa, porque 7 vezes 8 é 56, então seria 7 vezes 7. 7 vezes 0, 0 para chegar a 0, 0. 7 vezes 0, 0 para chegar a 0, 0. 7 vezes 7, 49. 49 para chegar a 55, 6. Então, a média seria 1,07 de altura. Ok? Muito bem. Agora vamos para a mediana. Lembrando que
Mediana, a gente tem que colocar em ordem primeiro, para depois descobrir quem ficou no meio. Mediana está no meio, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar em ordem. Qual é o que tem menor altura aí? 0,85. Aí, ponto e vírgula. Já que temos uma vírgula, a gente coloca ponto e vírgula para separar. Então, tracinho. 0,90. Qual é o próximo? Vou riscando aqui para a gente não se perder, tá? 0,98. 0,98. Depois o próximo, 1,05. Depois o próximo, 1,12. 1,12. Depois o próximo, 1,30. 1,30. E depois o próximo, 1,35. 1,35. O que eu vou fazer agora? Vou separar. Eu tenho 7 elementos. 7, eu posso pensar em separar 3 para um lado, 3 para o outro, que vai dar 6 e vai sobrar 1. Então, eu vou separar 3 para um lado, começo aqui do início e vou até aqui no meio. E 3 para o outro, começo lá do final e vou para dentro também, para o meio, ok? Então, fiz aqui, separei 3 para um lado e 3 para o outro. Quem ficou no meio? 1,05. Então, a mediana é 1,05. Aqui, a média, que eu não coloquei, é 1,07. Beleza. Agora, vamos para moda. Moda é aquele valor que mais se repete. Interessantíssimo. Temos algum valor aqui que se repete? Não tem, né? Vou apagar aqui as lambancinhas que a gente rabiscou para a gente poder enxergar. Mas não tem nenhum valor aqui que se repita. Então, a gente não tem moda, ok? Moda não há. Só tem moda se a gente tiver repetição, ok? Todos eles estão repetidos uma vez só. Tranquilo? Próximo. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias observam os seguintes tempos. Aí estão aí os tempos. A mediana, a média e a moda dos tempos apresentados no quadro é... Vamos lá. Gente, já sabe que a média... Eu tenho que somar todo mundo e depois dividir. Se eu tenho 8 números, eu somo esses 8 e depois divido por 8. Então, vamos começar. 20,90 com 20,90. Depois os próximos. Vírgula embaixo de vírgula, porque eu estou fazendo operações com números decimais. E aí, a gente precisa muito que esses números estejam arrumadinhos. Muito bem, vamos somar. Já sei que aqui é tudo 0, 0, 0, 0. Aqui 6. Depois, 9, eu tenho 1, 2, 9, 9, 18. 18 com 5, 23. 23 com 8, 31. 31, aqui 6 e 6, 12. Ó, 31 com 12, 43. 43 com 18, 53, 61, que 9, 9 ali dá 18. Opa, botei 61. Então, 1 fica aqui embaixo e sobe 6. Muito bem. Aqui é só 20, 20, 20, 20. Então, é 0, 0, 0, 0. Fica o 6 lá embaixo. E depois vamos somar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 166,16. Então, eu tenho que pegar 166,16 e dividir por 8. Qual é o procedimento para continhas assim? Eu tenho que igualar as casas decimais. Aí, eu elimino a vírgula e fico com 16616, que na verdade é 16.616.
para dividir por 800. Tenho 3 algarismos de um lado, se eu pegar 3 do outro é pouco, porque 166 não dá para dividir por 800. Tenho que pegar 4 e isso vai dar 2, né? Porque 2 vezes 800 dá 1.600. Aqui tem 1.661, vai sobrar 61. Baixa esse 6, 616 não dá para dividir por 800, coloca vírgula, zero no quociente e terminaria a conta, né? Mas eu quero continuar, então eu coloco vírgula e acrescento um zero aqui. E aí eu tô com 6.000 e pouco, bem, 8 vezes quanto que dá 60 e pouco, né? Pra gente pensar, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 0, 0 para chegar a 0, 0. 7 vezes 0, 0 para chegar a 6, 6. 7 vezes 8, 56. Para chegar a 61, 5. Tá bom, né? A média é 20,7. Então, a média é 20,7, ok? Muito bom. Agora, nós vamos para a mediana. Lembrando que mediana é quem está no meio, mas depois que eu coloco em ordem. Então, qual é o menor valor que eu tenho ali? 20,50. Depois, vou rabiscando para eu não me perder. 20,60, que está repetido 2 vezes. 20,60. Ups, risquei errado. Depois, 20,80. 20,80. 20,80. Tá 2 vezes o 20,80? Ó, 20,80 aqui. Ah, não, só tá uma vez. Eu achei que tava 2, viu? 20,80. Muito bem. Depois, 20,90. Esse tá repetido 3 vezes. 20,90. 20,90 e 20,90. Risca 1, 2, 3. E por último, 20,96. Bem, eu tenho 8 valores. Se eu tenho 8 valores, eu posso separar 4 para um lado e aí daqui para o final, viu? Separei do início para o meio, depois do final para o meio, certo? Posso separar 4 valores para lá e 4 para cá? Não, porque não vai sobrar ninguém aqui no meio. Então, eu não posso separar 4 valores. Se eu não posso separar 4, eu tenho que separar quantos? 3. Tranquilo? Então, vamos separar 3 valores para um lado e 3 para o outro. Do começo, 1, 2, 3 valores. Do final, 1, 2, 3 valores. Quem sobrou no meio? Esses dois números, 20,80 e 20,90. Já sei que vai dar 20,85. O número que está entre 20,80 e 20,90 no meio é 20,85. Mas o procedimento que a gente pode fazer, se quiser fazer de cabeça, fique à vontade. Já sabe que vai dar 20,85. Mas se não quiser fazer de cabeça, é só somar. 20,80 mais 20,90 e dividir por 2. Sempre divide por 2. E aí a gente vai ter 20,80 mais 20,90. 9 com 8, 17, vai 1, e 2 e 2, 4. Pega isso e divide por 2, iguala as casas decimais. Aí, olha, 400 e ali é 8 e 9, 17, né? É. 9 com 8, 17, que aqui ficou tão ruim de ver, né? Vamos lá. 9 com 8, 17 foi 1, beleza, 41, tá. Tirei a vírgula, fiquei com 417 para 200 vai dar 2, né? Que aí vai dar 400 e sobra aqui 17. Aí baixo 0, 170 não dá, 20. Aí para continuar a conta, vírgula e acrescento um 0. Aí aqui vai dar 8, porque 2 vezes 8 dá 16, para 17 sobra 1.
Então, sobraria 100. Então, nossa média, ou nossa mediana, seria 20,8, aproximadamente, tá, gente? Porque sobrou restinho ali. Vamos agora para a moda. A moda, gente, é o valor que mais se repete. O que a gente vai fazer? Vai tirar os risquinhos de lá e observar. Qual é o valor que mais se repete ali? Olha, eu tenho o 2,90 que repete 1, 2, 3 vezes. Eu tenho, vou colocar agora de roxinho. Eu tenho o 2,80 que repete uma vez só, então não serve. Eu tenho 2,60, 2,50 não repete. Tenho 2,60 que repete 2 vezes. Bom, quem ganha? Aquele que repete mais vezes. Então, o 20,90, estou eu falando 2, mas é 20, tá, gente? O 20,90 é aquele que mais se repete. 20,60 só se repete 2 vezes. Então, a moda é 20,90. Só isso de simples. Tranquilo?